Então a gente pode começar a falar sobre o tema de grafite e território. Eu queria colocar uma provocação para vocês. O grafite ele é da cidade, surge na cidade. Como é que o grafite hoje é reconhecido nesse espaço público da cidade? Como a gente pode caracterizar o grafite no espaço público da cidade? Eu acho que a gente poderia pensar sobre a questão de se o grafite é da cidade ou não, né? A gente encontra grafites já em Pompeia. Não só em Pompeia, como em toda, né, aquela região ali do Levante, né, da Ásia Menor e até na China, né? Então me parece que o grafite ele é uma característica dos aglomerados humanos, né? Se você for mais para trás, a linguagem começa, vamos dizer assim, uma parte da linguagem começa na parede das cavernas, né? E aí você tem inclusive essa relação arcaica entre a linguagem dos muros e a própria linguagem, né? Então a cidade, eu acho que o grafite faz parte da comunicação da cidade e as coisas não estão separadas. Seria interessante o grafite estar na cidade, né? Porque a cidade é o suporte do grafite. Então é esse ambiente de convivência em que muita gente circula e que alguns utilizam daquele ambiente coletivo para uma manifestação de grupo, individual, mas enfim, para deixar o seu recado, deixar a sua mensagem, deixar a sua marca naquele espaço coletivo. Como é que o grafite constrói esse território? Assim? Como é que ele faz parte dessa assim, né? Se você vai ler a cidade, como é que o grafite participa disso? Ele é autorizado, não autorizado? Que linguagem que ele está falando? Enfim, assim, como que a gente explica a cidade e o grafite? Uma coisa que eu gosto muito de pensar é que espaço é uma coisa e lugar é outra, né? O espaço, o lugar é o espaço vivido e significado. Então, antes do grafite está o cara para quem aquele lugar significa alguma coisa. E também, eu sempre me pergunto, quem é o dono do meu muro? Sou eu que tenho a escritura ou é aquele cara que passa 50 vezes ali e curte o meu muro ou o banco da praça? Quem é o dono do banco? É aquele velhinho que está lá todo dia, né? Ou sou eu que pago o imposto? Né? Quem é? Ou é a prefeitura que não é ninguém? Então essa coisa do lugar que significa, o lugar que é parte daquele cara que está lá fazendo alguma coisa naquele muro. Essa questão do quem é o proprietário da visualidade da cidade é interessante, assim, aqui, mas... Não sei, acho que eu queria falar um pouquinho antes dessa coisa de propriedade, né? Não sei, mas no sentido de experiência, no sentido de espaço, lugar, território, né? Eu, como sou morador de Xaxim, daí, tipo, desde a minha infância, né, tinha essa coisa de lugar, do meu bairro ser o meu lugar, né? Meu lugar de convivência, né? É dentro do bairro. Daí minha mãe falava da cidade, né? Como algo diferente do bairro, né? Daí acho que começa aí uma coisa de questão de lugar, território, né? Daí, depois que comecei a fazer grafite, que eu percebi que meu bairro faz parte da cidade e tal. Daí essa relação eu percebi a partir do grafite, né? Dessa ideia de sair pela cidade, passear, né? E conhecer a própria cidade que vive, né? Que você mora, né? Ter contato com a cidade e você tá se relacionando com ela, né? E você relacionar com ela, acaba você tendo que fazer parte dela, vamos dizer assim, né? Daí pra mim, assim, a minha memória um pouco é essa, assim, do grafite, né? A coisa que eu tento responder essa pergunta, essa resposta, né? De por que fazer, né? Daí eu fico pensando nisso, né? Do bairro Xaxim, da liberdade, você poder se deslocar e ir pra qualquer lugar do bairro, né? Ter essa liberdade, ter os campos, não ter os muros, né? Vamos dizer assim, né? Daí eu penso um pouco nisso, né? Daí acho que diferente dela, não sei, acho que o grafite é uma manifestação, para mim é comum. Se não fosse a pessoa fazer grafite, ela, assim, é meio óbvio até, assim, redundante. As pessoas fazem coisas, tem pessoas que fazem grafite, tem pessoas que andam de bicicleta, tem pessoas que escalam, tem pessoas que, sei lá, cada um faz alguma coisa. Então o grafite ele está na cidade, o Rodrigo falou e tal, de estar na cidade, enfim. Eu acho que é meio da natureza do homem fazer alguma coisa para ocupar a cidade, sabe? Para fazer parte da cidade e interagir com a cidade, com as pessoas, enfim, sabe? Como eu falei da bicicleta ou qualquer outra coisa. Então é uma consequência do ser humano de estudar e conhecer a cidade, as pessoas e tudo mais, sei lá. Eu acho que tem um complemento que assim,
não existe espaço vazio, todo espaço será ocupado. Né? Acho até interessante, eu estava pensando nessa questão da textura da cidade, né? Daí tem a pessoa que vai botar pastilha, tem a pessoa que vai botar grade, tem a pessoa que vai colocar, pintar de branco, ou pintar de amarelo, ou botar... Então as pessoas vão se apropriando da cidade, né? E definindo e marcando, né? O seu território. Ao mesmo tempo, tem essa coisa que o Valdecir me fez pensar na questão de zona sul, zona norte, que no grafite o pessoal reflete um pouquinho mais do que os habitantes em geral, né? Porque eles pensam também essa questão é um jeito assim até de pensar. Zona Sul, Zona Norte é diferente, tem uma infraestrutura diferente, um jeito diferente, a lei de construção, né, sobre os bairros, né, de zoneamento é diferente. Algum pode construir mais andares, né, outros menos, e pode ser mais comercial, mais residencial. Agora tem uma outra coisa que eu acho interessante a partir do que você falou. É que, na verdade, quem pratica o grafite é alguém que vive a cidade. Alguém que só sai do seu ponto e chega no outro sem uma convivência com a cidade, não pratica o grafite. Então, essa relação de eu tô num bairro, eu me desloco para outro, e uma percepção diferenciada. Quem faz o grafite está olhando para os detalhes daquele seu trajeto, está explorando novas situações. Então, tem um olhar diferenciado com a cidade, tem um olhar de alguém que está participando, né? Então acho que esse seria uma... que eu quero dizer, às vezes assim, a gente fica pensando em território, porque às vezes tem que ser território, né? Vamos pensar a ideia de território também, no sentido de ocupar um lugar, né? Você falou de lugar e espaço, né? Porque espaço é aquela coisa que você conquista, que você constrói, né? Espaço a gente é construído, né? O espaço, né? Território não é construído, né? Território vem, é a priori, né? Vamos dizer assim, né? Daí acho que é uma coisa interessante pensar também, né? Porque pensar território é a coisa mais complexa, igual o Thiago falou das fronteiras, né? Que não tem fronteiras entre essas questões, mas claro existe fronteira, né? Existe fronteira para tudo, né? Vamos dizer assim, né? Só brincando com a ideia de território e tal, de espaço, construção de espaço e território, né? Daí é por isso que eu penso nessa relação, né? De minha infância, minha adolescência e a vida adulta, vamos dizer assim, né? Porque esse espaço foi construído, já estava construído para mim, né? Já foi dado, né? Pra gente, pra todo mundo que tá aqui, né? O espaço já bem construído, né? E o grafite ocupa. Tipo assim, o espaço já vem construído, já vem constituído como lugar, né? Como lugar de vivência ou sobrevivência, né? E eu acho que teria uma coisa além, porque eu acho que o grafite faz com que a pessoa não só conviva com a sua cidade, como ela passa a ter esse território, ele está muito além do limite da própria cidade. Porque ele possibilita que você saia daqui, que você vá a outro local, que você encontre com outras pessoas de outros locais e que interaja com aqueles outros locais também. Então, assim, a coisa não é fechada na cidade. A cidade é o suporte. Né? A cidade é o suporte, mas tem muita coisa por detrás. Posso pegar uma carona nisso? Tem uma amiga minha que acho que está com 22 anos. E ela começou a grafitar com 16 e já foi para o Chile, para a Colômbia. Exatamente. Teve no Japão agora, e aí a partir do grafite ela começou a fazer cupcakes com o desenho do grafite, porque ela precisa ganhar dinheiro, porque ela vive do grafite. E aí o namorado dela é do grafite, então o grafite é minha vida, ela fala, né? Porque ele possibilita esse contato. E aí essa coisa de você viajar, de ir para um lugar e tal, quer dizer, pode ser uma viagem menor ou uma viagem maior. Você pode viajar do centro para o Xaxim, que nem quando eu vou na casa do Paulo, por exemplo, é uma puta de uma viagem. E aí você vai vendo todos os grafites que você consegue ver pelo caminho. E se eu pintasse, provavelmente eu buscaria que muro que eu ia pintar, de que jeito e tal, daí já pegava o caderninho e já vai anotando. Ou pega o outro caderninho, que é o telefone, e vai batendo foto. E aí depois você já... Eu acho que essa coisa de ocupar é nesse sentido, né, que você ocupa, porque tem muita gente que faz grafite, não, né, mas ele está mais para outro tipo de postura, acho. Que você fala assim, esse lugar é onde eu pinto.
Então, né, você ocupa no sentido de tomar para si, que é um tipo, acho, de relação com a coisa. E depois da internet também, aí as fronteiras meio que desapareceram. Porque antes você mandava pelo correio um desenho. Né? Isso foi uma coisa que eu pensei bastante quando estava, né, enfim, pensando na dissertação. Local virtual no local. Ele tem que nascer no local. Ele precisa daquele suporte, ele precisa daquele muro, ele precisa daquela parede, ele precisa disso. Mas ele não vive ali. Ele pega e aquilo é fotografado, aquilo entra na internet e aquilo desencadeia uma rede de sociabilidade sem fronteiras. Aí que o território não é mais urbano nem nada. Aí eu sei lá, de repente daria para chamar de território grafite. O território grafite tá em todas as cidades, de repente. Nessa tese lá que você colocou, a questão do global, local, né? Sentido global, sentido grafite, uma coisa que é uma manifestação que acontece global, tipo, como é que se fala lá? Manifestações globalizadas, né? Um tipo de manifestações globalizadas, né? Que já vem tipo global, né? Ela já nasce Mas global. Mas o que eu acho mais legal disso é a rede de relacionamento. Não, a rede de relacionamento é importante. Que se estende a partir dessa coisa. Você vai lá naquele muro que você fez aquilo, fotografou, conectou. Né? Esse eu acho um aspecto. E aí depois volta no local, porque aí com as suas relações mais próximas você faz um novo grupo, para um novo rolê, e aí a coisa se realimenta. Então prescinde do muro, mas também prescinde do ambiente, da rede. Eu acho que tem um aspecto que faz parte desse, vamos dizer assim, desse eixo temático, mas que foge um pouco dessa relação até geopolítica e de sociabilidade, que é o fato de que o pichar é um impulso natural. Pichar, grafitar, vamos abandonar as barreiras terminológicas. Porque se você pega, primeiro, quantas pessoas que você conhece que nunca riscaram uma carteira, nunca riscaram uma porta do banheiro, etc. Você pega uma chave, pega uma porta, pega um giz, pega um guri, algum risco vai aparecer ali. Isso é uma energia que é quase que natural, né? Aquilo que a gente chama de um elan, né? Então, de repente, no contexto, no palco da cidade, muita gente junto, e as pessoas são movidas por essa energia que ela até é pré-consciente, né? Claro que com o caminhar das coisas os temas se politizam e assim por diante, mas talvez a gente tenha que resgatar também no contexto da cidade o aspecto lúdico. Por quê? Porque você riscar uma porta de banheiro, que ninguém nos ouça da direção da escola, é uma maravilha. Você deixar uma mensagem, né? Pro outro que vai entrar depois. Exatamente, e isso é natural, né? Eu penso que tem esse aspecto do lúdico dentro do ambiente da cidade. Assim como é natural, voltando na questão do território, é natural que a pessoa, para se sentir bem consigo, ela se aproprie de algum espaço seu, né? E para isso ela marca, né? É o meu caderno, é a minha mesa, é o meu pedaço da cidade. Acho que isso assim, foi o que ela falou, o que o Rodrigo falou, Daniela, e só reiterando, é natural. Então, assim, o grafite para mim é natural, sabe? E assim como as pessoas escolhem coisas para serem feitas, só reiterando, sei lá. É isso, é normal, assim, é uma coisa que está na pessoa, assim como fazer outras coisas. Não, mas é mais pensar no sentido de fronteira mesmo, no sentido de território, no sentido de fronteira. Assim, mas a amiga do Ângelo viajou pelo grafite, mas tem pessoas que viajam, sei lá, para traficar drogas, ou para cozinhar, ou para, enfim. Então é natural, sabe? Tipo, acho que as coisas se juntam, sei lá, uma hora ou outra na vida das pessoas, enfim, é tudo muito simples, eu acho. Não, sim, eu concordo com você, concordo nessa ideia de viajar e tal, porque se for pensar isso nas atividades humanas, assim, desde, tipo, igual a frente das cavernas, né, como que você tem uma caverna aqui, uma caverna lá, né, esse deslocamento do homem, vamos dizer assim, né, no sentido de viajar, conhecer novas paisagens, né, pensar até a própria história da pintura, né, a história da pintura, como é que acontece, né, tipo assim, tem essa necessidade de conhecer novas visualidades, né? Acho que o grafite ele tem um pouco disso, né? De novas visualidades, assim, né? De você... Pra mim é muito isso, assim, né? Quando eu comecei a fazer no sentido é meu lugar de convivência, vamos
Igual isso que eu estava falando, personalizar, essa coisa de personalizar. É a coisa de personalizar que eu gosto de pensar, mas eu não gosto de falar a palavra personalizar, porque daí tem uma coisa do indivíduo, né? Até quando a gente falou a coisa de você pegar aquele lugar e tomar como seu. Mas tomar como seu, por exemplo, que é aquilo que é seu, que é teu, você colabora com o outro, vamos dizer assim, né? Entre aspas, né? Essa ideia de dividir, né? Eu, pra mim, no meu começo, era bastante dividir, assim. Dividir parte de mim com o outro. Era basicamente compartilhar algo meu com o outro, assim. A princípio era assim pra mim, né? Daí, tipo, não tinha essa coisa de eu tô fazendo de ser meu, no sentido de eu pertencer, de eu estar ali, de eu participar do mundo, vamos dizer assim, né? Uma participação, né? Vamos dizer assim, né? E é uma coisa primária, tá? Talvez seja até lúdica, né? Como o Rodrigo Mas falou. é curioso que a territorialidade gera outra territorialidade, porque você assina, aí vem o cabra, assina por cima do teu nome e você fica bravo com ele. Né? Quer dizer, Que era teu. Os esquemas é interessante porque eles divergem e eles convergem ao mesmo tempo. É muito curioso isso, né? Eu queria só aprofundar um pouco. Pode falar. Não, fala de repente, se eu achar necessário de repente falar. Não, vai fazer. Não, eu ia falar assim, porque na verdade eu vou falar só questões históricas, né? Porque eu acabei questão de vivência, convivências, porque pra mim assim, foi uma coisa muito nova, não existia na cabeça da cidade, daí pra mim tudo é novo, na verdade, né? Até hoje é um monte de coisa nova ainda, né? Mas o sentido que você falou do outro, né? Interagir com o outro, porque quando eu comecei tinha a torcida organizada, né? Vocês conhecem, no meio dos anos 90 em Curitiba, a torcida organizada é uma coisa bem forte, né? Daí, tipo, o grafite veio meio que para apaziguar isso, né? De não existir essas territorialidades, vamos dizer assim, né? E era uma coisa já para borrar essa fronteira, vamos dizer assim. Coisa da amizade, sociabilidade, né? Quase como a afetividade, né? Pensar afetividades também, né? Que eu acho que é uma coisa que rolava no sentido da troca ali, né? De conhecer novas pessoas, fazer amigos, né? Tem essas coisas, né? Conhecer outros bairros, né? Fazer novas amizades. Daí tem isso, mas só que daí isso não é uma coisa estranha, né? É difícil pensar também, né? Pensar as fronteiras disso também, né? Que daí é uma coisa que daí já se perde um pouquinho, né? Ainda vai pensar em tempos, entre aspas, contemporâneos, né? Eu queria só colocar uma questão, assim, às vezes é muito natural para quem está lidando com grafite ser natural. Né? E o jovem dentro da escola, às vezes ele é muito oprimido, não pode riscar cadeira, não pode. E a cidade ela é pré-determinada, pré-proibida, né? Pré-enquadrada, aqui você pode, aqui você não pode. Então não é natural por essa energia que o jovem vai, que as pessoas vão e é natural eu fazer isso. Você diz não e a conversa é outra depois. Eu queria terminar, talvez, essa questão do território, falando sobre essa proibição. É natural para você ocupar a cidade, mas para a cidade, né, em algumas instâncias, para a escola, para a igreja, para o clube, não é tão natural você ocupar dessa forma. Tiago, eu queria comentar essa ideia da carteira, né? Porque eu até odiava arte na escola. Sabe, porque a aula era assim, não podia fazer isso, aquilo e isso, sabe? Eu queria fazer outras coisas. E isso foi terrível, sabe? Eu não gostava de arte mesmo, sabe? Tipo, tirava zero, sei lá, nota, né? Um conceito, enfim, é outra história. Mas acho que é essa história, é bem essa história mesmo. Assim, isso. Enfim, então eu fui podado na escola, sabe? Eu comecei a me interessar por arte a partir do momento que comecei a pichar, né? E a fazer grafite, sei lá, né? Enfim, o grafite para mim foi uma coisa assim magnífica, sabe? Quando eu comecei a conhecer pessoas, fazer amizades, ir para outros bairros, conhecer desenhos, estilos, aí eu comecei a me interessar por arte e tudo mais, sabe? E só para comentar assim, eu também sou, como muita gente que também é educador e professor e tal, e eu trabalho no ensino médio, né, no ensino fundamental, e eu vejo muitos jovens assim como eu era antes, sabe? Então, jamais eu vou podar uma criança, um adolescente, enfim, né? Se ele quer fazer tal coisa, vamos fazer então, né? Vamos conversar, vamos discutir isso, aquilo e tal, enfim, sabe? Mas aí eu só acho que tem uma outra questão que é o seguinte: é natural essa vontade de ir lá e fazer algum tipo de intervenção, mas por outro lado também tem que ser natural que a escola queira preservar a carteira, né? Não estou dizendo de outras limitações, porque você poderia explorar muito, mas a carteira, porque senão é uma questão de custo, né? Você tem que trocar, você tem que fazer, então as duas coisas de certa forma são naturais. Daniela, mas aí a gente entra na escola como um micro-território. O muro também é meu.
E você também está riscando o meu. Daí não pode riscar também, a carteira não pode também. O não pode é a conversa que a gente tem com essa apropriação do território através do grafite. Mas talvez tenha uma questão até da própria identidade do grafite. Eu tenho aqui artistas de rua. Se eu chegasse para você e dissesse assim, simples, cara, pode, faça o que você quiser. Aí o tesão vai embora. Isso, sim. Porque é do grafite a transgressão, né? Então, de repente, eu acho que a arte, ela se sustenta nessa tensão. No momento em que ficar liberado, tipo, você pode riscar a sua carteira. O piá não vai riscar a carteira, ele vai riscar outra coisa que não possa, né? Então, acho que até, se a gente vê a evolução recente do grafite, ali no final dos anos 60, em Nova York, a coisa começou a pegar fogo quando a polícia começou a dar pau na gurizada, né? Ou seja, aí você já politiza, aí você, vamos dizer assim, o tesão mesmo é a transgressão. Se você liberar tudo, você vai ter o quê? Né? Essa é a questão. Aí eu fico pensando uma outra coisa. Como que aqui em Curitiba, no Sítio Cercado, o grafite é super bem-vindo? E acontece, e é lindo, e tem montes, porque as famílias dos meninos querem, deixam, permitem, dão seus muros, procuram, e aí não é uma questão de transgressão, né? É uma questão de que tá na cultura daquelas pessoas daquele bairro. Por isso que o Sítio Cercado é uma galeria a céu aberto, né? Agora, quem é que diz não? Então eu penso, eu divido uma sociedade estabelecida, né, como Norbert Elias, de quem chegou antes, de quem chegou ao poder, né, que é aquele rico, ou sei lá, o legislador, que, meu muro tem que ser branco. Então, e na verdade a sociedade não é só a sociedade estabelecida, né? Não são aqueles que chegaram antes e que mandam, e que têm a escritura e que escreveram as leis. Tem muito mais gente do outro lado. Né? Tem muito mais grafiteiro, tem muito mais pichador do que policial, por exemplo. Não quero colocar uns contra os outros, mas essa coisa do proibir. Quem está proibindo? Por que está proibindo? E essas campanhas repressoras que tem por aí, também é tudo questão de território. Rua 15 ou Rua X não pode ser pichada. Por quê? Também não quero dizer que deve, né? Não é isso. É uma questão só. Quem proíbe? Só queria comentar uma coisinha, rapidinho. Eu faço hoje em dia pouco, menos, né? Mas grafite legal, né? Bem menos do que eu fazia antes. Mas continuo fazendo. E também faço autorizado, né? Então eu continuo pintando aí, 16 anos, 17 anos. Não parei de pintar porque eu perdi a adrenalina e tudo mais, né? A ilegalidade, né? E só complementando com a ideia da Beth, assim, é muito legal chegar numa vila, numa comunidade, onde as pessoas participam, sabe? Eu posso chegar lá e escrever. Legal, massa, é válido, mas é legal chegar e as pessoas se juntarem, conversarem, interagirem. Acho que a ideia do grafite, uma das ideias do grafite também é essa, sabe? Eu acho bem interessante isso, quando a comunidade participa, sabe? Sim. Acho demais isso, sabe? Eu acho que tem motivações diferentes que acontecem aí. É como se fossem grafites, na verdade. Então motivações diferentes. Então eu acho que uma motivação, a pichação, a grande questão, né? Pichação é grafite. Na verdade, não dá para dizer que uma coisa, que não são pessoas totalmente diferentes, não, mas as motivações eu acho que são. Então, uma pichação que vem, é mais um conflito de um grupo X que quer se sobressair ao outro grupo, é mais um conflito de time do que outra coisa. Já a motivação do grafite eu acho que é muito diferente. A motivação do grafite eu acho que é aquilo que você colocou, de estar entrando ou melhor, você colocou, a coisa de você entender a arte quando começou a fazer grafite. Porque, eu comecei pichando. Sim, começou pichando, mas aí eu não sei do teu histórico pessoal, mas não sei se lá você já encontrou a arte ou aí ao aprofundar aquela coisa assim, conforme você gosta, você mais entende, aí você entende mais, aí você gosta mais,
e aí essa cadeia. Mas eu acho que as motivações são diferentes. Então o território do pichador que quer brigar com outro grupo de pichadores é uma, a motivação daquele bairro que está aceitando aquilo é outra. Então tanto a proibição quanto a aceitação também tem lugar. Posso dar uma palavrinha sobre isso? Eu lembrei de duas histórias. Uma, acho que o nome do projeto é Projeto Tomate, que é de Oaxaca, acho, em algum lugar do México, que é bem grande, aliás. Então, não me lembro aonde, mas o que os caras faziam? Eles iam nas casas das pessoas mais pobres e aí conversavam com as pessoas, conviviam com as pessoas que iam lá, faziam comida, enfim, conviviam um tempo com as pessoas, e aí as pessoas faziam a roda, contavam histórias e tal, e aí eles pintavam a casa das pessoas contando a história de cada família. Então cada família tinha a sua casa pintada com a história da família. Então lá saiu de tal lugar e mudou para outro, aí chegou de caminhão, aí plantava batata e abóbora, aí outro fez não sei o quê, e aí o outro plantava tomate, outro não sei o quê. Então cada casa tinha a história desenhada daquela família. E aqui em Curitiba eu vi uma coisa um pouco parecida com isso também, eu não me lembro agora que bairro que foi, mas o pessoal também ia lá com a moçada e conversava e pintava a casa. E pintava, desde pintou de branco, de azul, de verde, ou fazia desenhos, né? Ou pintava e tal, justamente para fazer essa coisa de estabelecer um vínculo. Então assim, eu tenho um cara que ele teve aqui, inclusive aqui nesse espaço, que ele difunde o amor, né? Então a pintura dele é para falta amor no mundo, e aí ele pinta para difundir o amor, né? O tom mais amor. Então ele pinta pelo mundo. Para quê? Não é para ser mais legal, para ganhar as minas, para conseguir um espaço e tal, mas porque ele acredita que o amor é a única saída para esse troço que a gente vê hoje quando olha em volta. E aí ele não acha que tem que, né, transmitir ódio, né? Tem um documentário que chama Picho, que a moçada que faz picho em São Paulo fala: por que vocês picham? Porque a gente quer foder com esses caras, a gente odeia eles e faz questão que eles fiquem sabendo. Se a gente pudesse, a gente matava eles. Então é o oposto do amor. Por que esses caras picham? Porque eles querem aumentar o ódio mesmo, né? E aí as justificativas são muitas, né? Porque eles são marginalizados, porque eles não têm dinheiro e tal. Ou seja, eles queriam ter, não tem, aí eles querem detonar. Então, e essa é a minha visão da fala da moçada lá também. Existem N possibilidades aí. Mas são formas de expressão. Alguém expressa ódio e alguém expressa amor. E não há pureza nesse processo. Não, eu não acho que é melhor ou pior. Eu acho que você escolhe o seu lado. Sim. Até porque, mesmo nas comunidades que, vamos dizer assim, recepcionam, há aqueles lugares onde você não deve pintar, que não será bem visto, né? Por mais abertas que estejam as portas, vai ter uma sala que você não vai poder pintar, né? Primeiro. E segundo, muitas vezes a gente faz essa associação entre a propriedade, né? A questão, o meu muro você não pode, porque é meu. Mas a gente tem alguns ambientes que chocam. Um exemplo aqui bem pertinho, na Carlos Cavalcante, ali com a Duque de Caxias, né? Você tinha um imóvel histórico caindo aos pedaços havia séculos, né? Aí os cabras foram lá e reformaram. E quando estava perfeito, falei: nossa, que lindo! Bicha em cima. Quer dizer, aí aquele ente conservador de extrema direita que existe dentro de você emerge também. Quer dizer, aí a solidariedade vai para o saco. Por quê? Porque eu queria ver aquele imóvel, sabe? 30 anos que ele está ali caindo aos pedaços. Ou seja, vamos assumir a própria porção satânica também. Porque não é simples, não existe pureza. Eu estou com eles ou eu estou contra eles, não. Como que é isso? E a gente tem que ser honesto nesse processo. Eu vejo também um pouco essa revolta, tem, né? Mas eu também vejo diversão, sabe? Vai lá porque tá afim, escreve porque quer pôr no muro, quer escrever no muro. Eu tenho uma tia de 87 anos que tem uma cabeça assim bem pequenininha, quer dizer, pequena não, mas eu sempre achei que ela fosse super conservadora. E tá lá no muro dela, tem uns pichos. E
eu vejo muita arte em muitos pichos. E ela me disse, Beth, veja que artístico. Tem um degradê do próprio spray, né? Que tem as partes escuras e o claro. Ela amou aquilo. Eu pensei, nossa, quase não acreditei. Mas eu não vejo só esse ódio, sabe? Ou essa revolta. Eu também. Mas eu vejo muito a questão da brincadeira, do humor, do lúdico. Escreve. Eu acho que o Tom picha, inclusive. Como? Eu acho que o Tom mais amor picha. Todo mundo picha. Gente, Vamos só para terminar aqui simples, aí eu acho que a gente podia passar para o próximo tema. só para encerrar, falar eu bem queria rapidinho falar também, você estava falando da questão da pureza, né? Que eles sabem também que eles servem para uma coisa que a gente chama de especulação imobiliária, né? E que às vezes deixar feio deixa mais... A gentrificação. para deixar mais barato, para depois poder comprar, e tem interesses econômicos por trás também dessa questão do território, né? É assim, uma coisa que eu acho que é legal comentar para a gente fechar esse assunto de território.